O mentiroso ataca de novo. O mentiroso disse lá no G7 em Cuba, isso é ele em Cuba, que Cuba está ruim, está atrasado, está naquela situação difícil devido ao embargo dos Estados Unidos, culpando os Estados Unidos. Ele não cessa de andar por aí falando mal dos Estados Unidos e protegendo Cuba. O maior mentiroso do mundo, o homem mais mentiroso do mundo. Aqui está uma repórter cubana. Esta é a Zoe Martins. A Zoe Martins faz uma pergunta para Lula. Quem proíbe eleições limpas e transparentes? Cuba ou Estados Unidos? Quem sequestra jornalistas ativistas? Cuba ou Estados Unidos? Aí ela disse, quem proíbe a liberdade de expressão? Terceira coisa, Cuba ou Estados Unidos? Depois ela disse, o embargo não proíbe que Cuba negocie com empresas sem vínculo comercial com os Estados Unidos. Ainda fala, as importações cubanas em 2013 foram 6,72 bilhões de dólares, 8,7% do PIB. Para importar é preciso exportar. Então, ainda continua a exportação para os Estados Unidos e importação dos Estados Unidos para Cuba, a mesma coisa, exportação dos Estados Unidos para Cuba e vice-versa. Veja, ele disse que ela disse aqui, Cuba não exporta mais devido à sua deficiência por causa do socialismo. Aqui, ela disse que os Estados Unidos é o quinto parceiro comercial de Cuba. Está em quinto lugar, em parceria comercial. Faz parte das exceções do embargo para o país para receber assistência humanitária e inclui também medicamentos. Então vem alimento. E ainda disse que 70% do arroz de Cuba vem dos Estados Unidos. 96% da carne de frango vem dos Estados Unidos. O que falta lá em Cuba, ela diz, é a falta de capacidade do governo, é andar nas claras. Porque, como todo comunista, só faz as coisas escondido. Né? Agora aqui, ela disse que Estados Unidos exporta milho, trigo e soja para Cuba. Milho, trigo e soja, além da carne de frango e arroz. Então, ela diz que Cuba pode negociar com 192 países. E por que vive dessa maneira? Porque o socialismo, onde anda, espalha a fome. Está na hora de fazer uma acariação, botar Lula e Zoe, para a população ver quem está falando a verdade. Veja. Bom, a acariação é um processo previsto tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, cuja finalidade é a apuração da verdade por meio do confronto entre partes, testemunha e outros participantes de processo judicial que prestaram informações prévias divergentes. É o que está acontecendo. Está na hora de colocar Lula e Zoe, porque a vida de Lula é andar pelos países dizendo que Estados Unidos é culpado pela desgraça de Cuba, pela desgraça da Venezuela. Só que ele não conta para o pessoal que a desgraça da Venezuela foi ele que causou. Ele subiu no palanque com Maduro, disse que se Maduro vencesse as eleições ia distribuir o monopólio do petróleo. E distribuiu mesmo. Foi 10% a gasolina e o quilo de arroz, R$1.000 um quilo de arroz. Eu suponho assim, porque era sacolas de dinheiro para comprar um quilo de arroz. Então, quem desgraçou a Venezuela foi ele. A Nicarágua foi ele. Quem anda através do Fórum de São Paulo colocando o comunismo em toda a América Latina é ele. Foi ele e Fidel que fundaram aquele fórum que a Globo ela não divulga, nunca divulgou. E o Moraes proibiu do Bolsonaro falar do Fórum de São Paulo. Pelo amor de Deus. Está na hora da acariação, Lula.